Primeiro eu quero lhe dizer que, como educadora que sou desde os 15 anos de idade, entendo muito bem essa reflexão que o senhor traz sobre a necessidade de reempoderar as famílias e orientar as famílias nesse processo de educação e cuidado de seus filhos. Não é por acaso que dentro do programa de capacitação das mulheres, nós trataremos da questão da violência doméstica, que é um dos indicadores apontados no diagnóstico como um dos grandes problemas nas regiões. Porque a violência doméstica ela tem várias origens, né? Desde o repertório de violência que a pessoa viveu e acha que só pode educar o filho batendo, porque ela também apanhou, né? Até o desconhecimento do que isso significa na vida de uma criança, de um adolescente. E que, né, não há uma relação direta, mas pode implicar em relações familiares conflituosas e pode levar, né, ao desejo de, enfim, por parte desses adolescentes, essas crianças, de buscar felicidade no lugar errado. E quando não, isso é encontrado nas drogas. Então, essa é uma questão importante que as mulheres serão trabalhadas para orientar as famílias na comunidade sobre essa questão da educação e cuidado dos filhos. E aí vem a própria função de trabalhar com a lei, né? Quando o artigo 1634 do Código Civil brasileiro diz que dentro das funções familiares está o dever que os filhos têm de prestar obediência aos pais, respeito e obediência aos pais, né, a lei está dizendo que até os 18 anos há essa autoridade paterna e materna, o que não significa que isso deva ser exercido com violência. Em relação à questão do programa, ou se há outro programa, eu penso que quem pode responder essa questão, né, é o próprio gestor, ou quem sabe o gestor da saúde, o gestor da assistência, o gestor da própria política de cultura, esporte e lazer, porque, do ponto de vista conceitual, nós já percebemos que não há uma única política que deva agir em relação a isso. Mas todas as políticas públicas têm uma responsabilidade em relação ao consumo de drogas. Não é só da polícia, não é só da saúde, não é só da assistência. E o papel das mulheres da paz é justamente fazer esse diagnóstico nessas comunidades e, quem sabe, a própria comunidade traga essa demanda do PROERD, né? E aí uma demanda legítima da comunidade vai ser mais um instrumento para que se coloque em discussão novamente a necessidade de um programa dessa natureza. Se não esse, um outro que possa dar conta disso. Então, o trabalho das mulheres é justamente fazer valer a voz da comunidade. Porque, ouvindo essa comunidade, trazendo essas demandas legítimas da comunidade, que a gente pretende transformar, né, o caminho daqui para frente. E nisso, as mulheres, com certeza, serão chamadas a participar. Obrigado pela sua pontuação, Ângela. Parabéns pelo trabalho, desejo sucesso a você e toda a equipe. Só ressaltando, houve sempre, em todos os momentos, a legitimação da comunidade escolar a despeito do programa, do qual era muito bem aceito e muito bem praticado nas gestões anteriores. Muito bem. Obrigado. Então, o senhor já nos dá uma dica de algo que nós podemos trabalhar na comunidade, com a rede, com as mulheres e com as escolas. Eu lhe agradeço. Pois não? Bom dia, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, imprensa. Eu concordo também com as palavras do Nildo, em falar que às vezes acontecem as coisas na borda do campo e o vereador é o último a saber. Fiquei contente que hoje o Mendes foi lá na sala, comunicou a gente. Isso é muito bom, Ângela, porque isso vai fazer parte de um projeto que eu tenho na borda do campo com 800 crianças e os pais participam. Então, isso vai ser muito bom para nós na borda, porque a violência está demais. Eu acho assim que a gente atinge dos 5 aos 17 anos. Então, isso vai complementar o projeto, vai complementar o pessoal que está lá na borda do campo, que a gente vê assim que às vezes os pais trabalham, as mães saem e a criança fica na rua. Então, eu penso assim, agradeço você, a gente está de portas abertas para trabalhar lá, que nem o Imar falou, que foi muito bom o projeto que tinha antes e que esse agora continue. E também tem um que eu peço para vocês. Eu acho assim que o adolescente de 15 a 16 anos que são usuários, eles só são internados se eles quiserem. Eu acho errado, porque a gente vê
na própria família, no bairro, o que acontece. Eles pintam e bordam porque só vão ser internados se ele quer. Não existe isso. Acho que tem que ter uma lei que a droga é uma doença e tem que ter isso. Obrigada, Angela. Então, em resposta, agradeço, né, essa mão estendida, a mão de uma mulher estendida para Mulheres da Paz é sempre muito bem-vinda. E essa questão da drogadição é um desafio mesmo, né? O Protejo e o Mulheres da Paz vêm nesse caminho, né? O jovem só pode ser internado se ele quiser. Então, nós temos o grande desafio de implantar nele o desejo de querer. E a Mulher da Paz tem essa função. Por outro lado, né, a lei também estabelece exceções à chamada internação involuntária, não é? Quando, por meio de um laudo médico, né, de um entendimento de um psiquiatra, uma pessoa habilitada nessa questão, puder determinar, dizer que a internação é absolutamente necessária, essa internação involuntária pode ser feita, não é? Inclusive sem mandamento judicial, né? O juiz nem precisa interferir nessa situação. O próprio sistema público de saúde tem autonomia médica, clínica, para dar conta disso, né? Mas são todas essas questões que a gente, com as mulheres e com a comunidade, pode identificar e pode conversar com o gestor como a gente faz isso, então? Qual é o caminho? A senhora que tem esse trabalho tão bonito lá com os jovens, né? O Joãozinho que está nessa situação, como é que eu faço, né? Se eu não conseguir produzir esse desejo nele, mas eu percebo que ele está morrendo por causa do uso do crack, como é que eu faço para usar a própria lei nessas situações excepcionais em relação à internação involuntária? Isso existe? Tem algum médico, psiquiatra aqui do município que possa vir falar conosco sobre isso, né? Esse é o trabalho do Mulheres da Paz. Tá certo? Eu lhe agradeço. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui presentes, bom dia. Ângela, que bom que você está aqui, colocando para os nossos companheiros o projeto Mulheres da Paz, o Proteja, porque a gente que é lá da região da Borda, do Guatupê, a gente tem participado em várias reuniões, então a gente já estava assim sabendo do andamento. Mas eu vejo assim, como eu tenho colocado lá nas nossas reuniões, é um projeto maravilhoso? É. Mas, ao mesmo tempo, é uma coisa triste. É uma coisa que não é tão boa para a Borda do Campo, como para o Guatupê, porque nós fomos escolhidos, como você colocou, por ser um bairro violento, por ter o alto índice de criminalidade, o alto índice de drogas. Aí a gente foi beneficiado. Que bom seria se nós fôssemos beneficiados por uma coisa melhor. Que nós não tivéssemos o alto índice de criminalidade, não tivéssemos a droga, não tivéssemos assassinatos. Aí eu acho que nós ficaríamos mais felizes. Mas, como se tivermos o prêmio por uma causa ruim, vamos transformá-lo numa causa boa, né? O que deixa muito triste. Em 15 dias, o meu companheiro aqui, o Carlos, falou assim que o Guatupê já teve uma redução e não é um bairro violento porque que tinha sido escolhido. Nós, na Borda, vem confirmar que em 15 dias, durante 15 dias até hoje, nós tivemos 4 assassinatos. E 4 assassinatos de jovens, e o motivo dos assassinatos, droga. Então, isso nos deixa muito triste. Tem também, assim, as mulheres que vocês têm conversado, que a gente tem convidado para serem as Mulheres da Paz. Elas têm medo. Não está sendo fácil escolher essas mulheres. Porque, como foi colocado aqui, elas acham assim, eu vou ser o dedo duro? Não. Aí, como que vai ser? Vai reverter na minha família? Então, está sendo difícil escolher também essas mulheres para trabalhar. Mas não é uma pedra que vai parar. Então, tem que lutar, tirando essas barreiras, tirando isso, que o projeto dê certo. Também foi colocado aqui que as crianças menores vão ficar sem projeto? Não vão ficar sem projeto, porque a região da Borda do Campo ela está bem servida de projeto. Espero que realmente dê certo, porque verba tem e os projetos existem. Para as crianças menores, nós vamos estar lá, vai ter início lá o segundo tempo, o PELV, o Protejo,
o Mais Educação. Então, várias atividades para essas crianças. Também foi colocado aqui, que eu concordo plenamente com o meu companheiro, o professor Imar, de um projeto maravilhoso que era o ProERT, que eu acho que não deve só punir o jovem, punir a criança, punir alguém, e sim tentar prevenir para que isso não aconteça. E o projeto ProERD, ele é maravilhoso. Na borda do campo realmente funciona nas escolas municipais, porque deve ter saído de várias escolas no município, mas tivemos o privilégio que na borda continuou esse projeto. Ele existe nas escolas municipais, e na pessoa do Monteiro, que coordena isso, que é uma pessoa maravilhosa, ele tem um carinho todo especial para aquelas crianças lá do primeiro ano ao 5º ano, porque ele foi aluno de escola da região e hoje ele coordena o projeto. E eu, como diretora de escola estadual, de 5º ao 2º grau, que nós não temos o ProERD, mas nós recebemos alunos que vêm da escola de 1ª a 4ª, a gente observa que a criança que passou pelo ProERD, de 5ª, da 6ª, eles não nos dão problema. Se eles verem alguma coisa errada, eles vão nos contar. Sabe? Eles vêm falar, eles não aceitam. Por quê? Porque eles tiveram uma formação. Então, a gente é beneficiado, porque nós ainda temos esse projeto. E desejo a vocês sucesso, porque se o projeto der certo, não são vocês que ganham, são a nossa comunidade, somos nós. Sucesso para vocês. Obrigada, vereadora.